carnaval é época de pular, brincar, dançar, mas para alguns, carnaval também é coisa séria, como o pesquisador Diogo Cunha, que está aqui comigo. Diogo, como é que começa essa tradição de blocos de rua no Rio? Olha, Gabi, se você for pensar em bloco de rua no Rio de Janeiro, você começa a ter essa tradição mais no início do século XX. Mas essa coisa não era tão definida assim, né? Por exemplo, os ranchos, ou cordões, ou os mesmos blocos, muitas das vezes eram conhecidos como blocos. Depois, o tempo foi passando e aí essa definição acabou ficando mais clara. E algumas coisas, você vê que essa definição acontece pelo seguinte. Primeiro, pela classe social das pessoas que frequentavam. Os blocos eram de pessoas menos remediadas do que dos ranchos. E os cordões era mais africano e mais batuque do que os próprios blocos. Isso era uma definição super importante. Então você vê que no início do século XX, essas linhas começam a se definir e você começa a ter o surgimento dos primeiros blocos no Carnaval do Rio de Janeiro. Muitos desses blocos, na maioria da Zona Norte, do subúrbio do Rio de Janeiro, que eram conhecidos como os blocos de arenga, que quer dizer briga, né? E os cordões, porque as escolas de samba trazem a música dos cordões, que é o toque africano, que é o pandeiro, mas com um pouco do que tem dentro do bloco carnavalesco. Que você tem a ginga, que você tem o canto, com algumas coisas que os ranchos já traziam, né? Que era a comissão de frente, a porta-bandeira, o mestre-sala, o canto, isso tudo os cordões, esses quesitos que nós chamamos da escola de samba, os cordões já traziam eles lá atrás. Mas a escola de samba é uma outra coisa, é uma outra forma, né? A escola de samba sempre cantou, por exemplo, uma história oficial do Brasil, né? Mas os tambores tocavam outra coisa. A Portela, por exemplo, é consagrada ao Oxóssi. O seu naipe de caixas toca o agueré de Oxóssi. O povo que está ali desfilando entende o que está passando. Por que os blocos do início da década de 60, como o Cacique, o Bafo da Onça, vieram não da Zona Sul e Centro, mas sim do subúrbio? Olha, isso é uma coisa difícil da gente pensar, né? A gente tem que lembrar que nesse período a gente tinha no Brasil uma ditadura muito forte. E ir para a rua não era moleza, né? E esses blocos, muitos deles depois viraram escola de samba. O Cacique, por exemplo, a gente tinha o Recreio de Ramos, que acabou e em 59 fundou a Imperatriz Leopoldinense. Muito do que saiu, né, do Recreio de Ramos foi para a Imperatriz Leopoldinense. E um outro pedaço virou os Homens das Cavernas, de 58, que em 61 virou o Cacique de Ramos, né? O Cacique de Ramos, por exemplo, também é uma outra história dessa. O Cacique de Ramos é falando do dia 20 de janeiro de 1961, dia do padroeiro da cidade, São Sebastião, sincretizado como Oxóssi. E você tinha também, antes do Cacique, até o Bafo da Onça, que desfilava, que era do Catumbi, né? E os dois, nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 60, eles desfilavam pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. Eles cresceram. Eles traziam mais de 10 mil pessoas cada um. A vocação do carioca é a vocação da rua. Nós fomos uma cidade portuária. A gente recebeu mais de 5 milhões de escravos, de negros. A nossa vocação de carnaval é a vocação da rua. É a vocação do século XVI, do intrudo popular. É isso. Diogo, podemos fazer uma relação do surgimento de alguns blocos com o momento político do país? Por exemplo, a época da ditadura, surgimento da Banda de Ipanema, do Barbas, redemocratização do país nos anos 80, surgimento, por exemplo, do Sovaco do Cristo, entre outros blocos. Eu acho que a gente tem que fazer essa relação direta mesmo. A trilha sonora, eu acho que do Sovaco e do Simpatia, que são dois blocos que vieram, né, no mesmo tempo, é a trilha sonora da Gireta Já. E a Banda de Ipanema, eu acho que ela tem uma característica que eu acho muito
importante. A banda de Ipanema sai no chão. A banda de Ipanema é uma banda. Né? Você não tem trio elétrico, você não tem nada disso, e ela está aí desde 65. Vai, com jeito, vai, senão o dia a casa vai, com jeito, vai, senão o dia a casa cai. Você acha que tem alguma relação a inauguração do Sambódromo em 84 com esse esvaziamento dos blocos de rua? Olha, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que com o Sambódromo, eu acho que as pessoas passaram a ocupar a rua. Né? A gente não pode esquecer que o primeiro desfile das escolas de samba foi em 32. As escolas de samba ficaram 50 anos nas ruas, né? Cantando nas ruas. É evidente, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você perguntou, é evidente que você não tem mais a rua, você não tem mais a Presidente Vargas ou a Rio Branco com as escolas de samba. Elas passaram para o que eu chamo do Maracanã do samba, que é o Sambódromo do Rio de Janeiro. Então, muitas pessoas que não podiam pagar, de repente, para ver as escolas de samba, passaram a ir para a rua, fazer o seu desfile, como sempre foi. Como sempre, não tinha os Zé Pereiras no século XIX, como a pessoa vinha com um bumbo desse tamanho, batendo, lá vem o Zé Pereira e formou blocos de Zé Pereira. Né? As pessoas foram para a rua para cantar o carnaval, coisa que eles não estavam podendo fazer mais, porque o carnaval estava na Marquês de Sapucaí, o carnaval das escolas de samba, evidentemente, que não é só o carnaval carioca, não é só as escolas de samba. Mas nos anos 80 e 90, os cariocas que queriam curtir carnaval ou iam para o Sambódromo ou então saíam da cidade. O que aconteceu que deu esse boom dos blocos a partir do ano 2000? Olha, eu atribuo um pouco isso, porque são vários motivos, eu acho que também não tem como dizer eles aqui agora para você. Mas eu atribuo muito a um bloco. O pessoal fala tanto de revitalização, mas eu atribuo a um bloco que tem quase 100 anos, que é o Bola Preta. Quem não chora não mama, segura meu bem, ajoelha, no lugar quentinha da cama, ou então no Bola Preta. O Bola Preta começou a levar. Eu fiz uma pesquisa sobre o Sambódromo uma vez, Gabi, e o Bola Preta em 98, quando fez 80 anos, tinha levado para o centro da cidade 5 mil pessoas. Se a polícia militar errou o cálculo, foram 15, é pouca gente para o que a gente vê hoje. Mas eu acho que o Bola Preta, se a gente pode botar na conta de alguém essa história, eu acho que a gente pode botar muito na conta do Bola Preta. Porque eu acho que ele foi o primeiro desses blocos todos, um bloco do centro da cidade, que é vizinho de porta de vocês, né, que começou a arrastar uma multidão maior, e eu acho que isso foi abrindo para os outros blocos, foi acontecendo para a cidade inteira. Esse carnaval temos 505 blocos. O que você acha desse gigantismo que o carnaval se tornou no Rio? Olha, Gabi, eu acho que essa coisa de ter muito bloco, enfim, eu acho que é bacana o carnaval de rua ter os seus blocos, cada um pular o seu carnaval da maneira que acha melhor. Não acho que existe uma hierarquia de músicas no carnaval. Antigamente se tocava trecho de ópera, polca, choro, agora toca funk, axé, sertanejo. Eu acho que isso é importante para a cidade. Né? Eu tenho, lógico, o gosto por outros tipos de bloco, não por muitos que vêm surgindo aí. Mas eu acho altamente positivo isso. A gente não pode achar que o Carnaval do Rio de Janeiro existe a partir dos anos 80. Porque a gente tentar apagar a história do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. Eu acho esses movimentos importantes, super importantes. Mas antes, muita gente teve que negociar, teve que brigar, e às vezes de forma amorosa, porque a negociação, ela é muitas vezes eficaz. É a maneira de sobreviver. E muitos desses blocos fizeram isso. Com 505 blocos, a prefeitura precisa organizar esse carnaval. E muitas vezes ela desloca, muda o trajeto do bloco, muda a rua. Mas alguns blocos eles têm uma identidade com o local, como é o caso, por exemplo, dos Escravos da Mauá. Não dá para os Escravos da Mauá desfilar no Recreio, por exemplo. Como você vê essa relação do bloco com o local que ele sai? Eu acho que alguns blocos têm, de fato, uma relação com a cidade, né, e com os locais. Os Escravos da Mauá é um exemplo disso. O Bola, por exemplo, no primeiro ano saiu na Glória, mas isso ninguém sabe mais disso. Já esqueceu, Bola Preta é do centro da cidade. Agora, existem blocos novos que não têm identificação com os locais. Eu acho que se você botar esses blocos para desfilar em Niterói, vai ser um sucesso. Vai ter 40 mil pessoas, vai ter 50 mil pessoas. Eu acho que os blocos que são de bairro devem continuar nos seus bairros.
e fazer esses desfiles. Agora, os que não têm tanta identificação com o local, se você quer diminuir o número de blocos no centro da cidade, eles podem ser mandados, pode ir para a Zona Oeste. Eu acho que o Bloco da Preta pode ir para a Barra da Tijuca. Eu acho que tem 600 mil, vão ter 800 no turno. Né? Porque eles não têm relação com o espaço, não têm relação com a cidade, com aquele espaço. Eles não estão em qualquer lugar. São blocos personalistas. Você acha que o Bloco da Anitta pode fazer sucesso em qualquer lugar? O Bloco da Anitta, se estiver em Bangu, vai fazer sucesso. Em Madureira, ele vai fazer sucesso. Então, esse tipo de bloco, eu acho que você pode tentar deslocar, né, para locais que a folia não é como é no centro da cidade ou na Zona Sul e tal. 2016, 505 blocos, milhares de pessoas nas ruas, um bloco que acaba gerando outro bloco. O carnaval fugiu do controle ou o carnaval é uma festa sem controle mesmo? O carnaval é para ser uma festa sem controle. Eu acho que você tentar organizar o carnaval, lógico, a gente organiza, o governo, né? Organiza de alguma forma, mas eu acho que o carnaval é uma coisa para ser feita de fato sem controle. Existem alguns blocos que começam a crescer e tem um certo problema existencial com essa coisa. Estamos muito grandes, o que vamos fazer? Meu amigo, muitos blocos da Zona Norte, muitos blocos do subúrbio carioca viraram escolas de samba. E eu acho que eles não tiveram muita crise por causa disso, não. Então, é lógico que você pode tentar controlar as coisas e ter desfiles de blocos com características semelhantes no mesmo dia. Essa coisa toda você pode fazer. Agora, tem um problema com o gigantismo de um bloco, achando que quando ele está na sua mão, ele é melhor do que pode estar na mão de outras pessoas. Eu acho que não. Porque quem faz a festa é o povo na rua. Eu tô